várias daquelas substâncias que naturalmente poderiam me tratar, me causariam a morte. Eu fui em todos os bairros carentes de Salvador dar palestras. A beleza está em quem doa, não em quem recebe. Então, eu deixei de ter as brincadeiras da minha faixa etária para estar o tempo inteiro sendo tratada. Mastologista há mais de 3 décadas, a doutora Ana Paola Gatto sempre sonhou em cuidar das pessoas. Talvez essa vontade tenha nascido pelo fato dela mesma ter sido cuidada por médicos desde os 9 anos, quando descobriu que teria que conviver com uma doença rara que afeta as articulações. O fato direcionou toda sua vida para a faculdade de medicina, onde superou diversos obstáculos e elevou o seu senso de superação. Baiana de Salvador, Dona Ana Paola hoje dirige a Clínica da Mulher, que oferece tratamento multidisciplinar e personalizado. Bom, acho que o primeiro de tudo é agradecer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Assim, os nossos podcasts têm sido ouvidos por muita gente e sempre histórias muito legais. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar. A gente é super grato por a senhora compartilhar com a gente a história. E aí eu coloquei a gente tem algumas perguntas aqui, muito mais focadas realmente na história de vida da senhora. E acho que a primeira que fica depois da introdução é que a senhora convive desde muito pequena com essa questão médica que afeta as articulações. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história e por que isso influenciou tanto a parte da escolha da medicina. Bom, inicialmente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né, a gente poder compartilhar, principalmente eu gosto muito, né, de compartilhar as histórias, porque a gente aprende através das histórias. A gente se espelha através dos outros. E eu acredito que eu tenha me espelhado muito através dos meus mestres, desses professores, esses doutores que cuidaram de mim. Aos 9 anos de idade, eu sonhava primeiro em ser bailarina. Então, durante as aulas de balé, eu comecei a sentir dores nas articulações. Eu não conseguia, então, fazer os movimentos simples, que eram corriqueiros nas aulas de balé. E com isso, então, quando eu chegava em casa, se alguém fosse triscar em mim, eu sentia dor, eu reclamava, está doendo. Em princípio, acharam, né, ou eu me machuquei, havia me machucado pelo próprio balé, pelos próprios exercícios, uma atividade física que a gente faz. Mas isso foi continuando e realmente eu fui perdendo os movimentos. Então eu já não conseguia nas aulas de balé sentar, pernas cruzadas, vários movimentos eu já não conseguia mais fazer. E aí, lógico, que meu pai então disse, não, realmente tem algo estranho. E me levou em vários profissionais aqui de Salvador. Infelizmente, não conseguiram achar um diagnóstico. E meu pai continuou uma busca incessante através da literatura e em buscar realmente o que é que através daqueles sintomas, lembro que naquela época não tinha Google, né, que facilitaria. Não tinha ChatGPT, né? Facilitaria imenso, né, as pesquisas. Então lembre-se que naquela época tinha realmente uma forma muito reduzida de materiais de pesquisa. E através do meu médico, que eu já tinha realmente um processo de alergia, de asma e alergia, e esse profissional cuidava de mim, era o Dr. Oswaldo Seabra, em São Paulo. Meu pai, juntamente com o Dr. Seabra, começaram então a fazer uma investigação do que é que poderiam ser aquelas manifestações em uma criança de 9 anos, perdendo gradativamente todos os movimentos. Então eu não conseguia mais abrir as mãos, fechar as mãos, então muita dificuldade para pegar um copo, né, para fazer coisas simples, segurar uma escova de cabelo, segurar um lápis, né? Então muitas vezes eu tinha que segurar um lápis com as 2 mãos para poder ajudar a ter esse movimento da prensa, sentar de pernas cruzadas ou me ajoelhar, por exemplo, na igreja, eu estudei no colégio de padre, nós tínhamos que rezar quase todos os dias, eu não conseguia me ajoelhar, né? Ou se eu me ajoelhasse, eu não levantava. E naquela época acho que até falava, é frescura, né? Passava por isso, né? Era sempre uma frescura, né? Então, assim, eu tinha toda uma limitação de movimentos, então eu não podia correr, né? Eu gostava de brincadeiras de criança na escola, jogar baleado, né? Era uma coisa que eu gostava. Essa é de tradução, então, depois baleado. Baleado, né? Ou seja, baleado. Né? Que nós meninas jogávamos, né? Então, assim, né? Um vôlei, só que de uma forma diferente. E se triscasse nos meus dedos, incomodava. Né? Incomodava. Então, ou seja, eu comecei a ficar limitada e perdendo gradativamente os movimentos. Não, e eu imagino o desespero do seu pai, porque a gente tem filho, assim, você começa a perceber que realmente é algo que afeta, você fica desesperado tentando achar de alguma forma uma solução. Exatamente, a solução. E através, né, de busca de literatura e realmente como eu te falei, com esse profissional,
foi que juntos chegaram realmente ao diagnóstico de uma doença naquela época considerada rara, que era a doença reumática em crianças. Já existia, sim, as doenças reumáticas em adulto, mas não em crianças. E então, através dessas pesquisas, começou a ver qual seria o meu tratamento. Inicialmente seria a penicilina, aquela droga que todo mundo conhece, todo mundo já experimentou, menos eu, né? A famosa bezetacil, porque eu sou alérgica. Da mesma forma, uma aspirina. Tudo ficando mais fácil, né? Uma aspirina simples, que todo mundo toma uma aspirina para dor de cabeça. Eu não posso tomar, porque eu tenho edema de glote. Então, várias daquelas substâncias que naturalmente poderiam me tratar, me causariam a morte, né, por asfixia. Então veio o segundo problema. Vamos agora tratar com o quê? Caramba. Novas buscas incessantes, até que descobriram um profissional, um especialista, imunologista, nos Estados Unidos, e através de várias correspondências, não tinha e-mail, várias correspondências, WhatsApp, conseguiram chegar, né, em algumas substâncias, que até hoje eu não sei o que eram, mas eram umas injeções e que vinham dos Estados Unidos, e minha mãe me aplicava diariamente na coxa durante 3 anos. Então, durante os 3 anos sucessivos, minha mãe todos os dias me aplicava essas injeções nas pernas. E eu fazia, então, também no Instituto de Reabilitação da Bahia, fisioterapia, para ir recuperando todos os movimentos. Aí, ao longo desse tempo, eu não fui recuperando todos, lógico, continuava com dores. E aí a gente foi buscando novos profissionais. E aí eu conheci o que a gente chama hoje de medicina alternativa, que é algo que me encanta, né? É algo que eu realmente gosto, que foram os fitoterápicos, terapias complementares, como Rolfing, como as próprias massagens ayurvédicas, que na época ninguém ouvia falar, né? São massagens realmente próprias, vindas da Índia. E através, então, de uma profissional francesa que havia estado na Índia, que tinha feito o curso, eu comecei a ser tratada. Nisso eu comecei realmente a fazer essa fisioterapia. Então foram várias situações que foram me fazendo enxergar, né, um mundo diferente, não era aquele mundo infantil. Então eu deixei de ter as brincadeiras da minha faixa etária para estar o tempo inteiro sendo tratada. E ver como isso mudou a sua vida, poderia mudar de outras pessoas também, né? E lógico que eu via, né, outras pessoas também sendo tratadas. Então, no Instituto de Reabilitação da Bahia, o instituto onde tinha, na verdade, a maioria eram idosos sendo tratados. E lógico, né, a gente vai crescendo nesse novo, eu fui crescendo nesse novo universo médico, indo o tempo inteiro para exames. Faz um raio-x aqui, tire sangue aqui, e haja sangue para ser tirado. Então, lógico que aquele mundo se abriu para mim. Eu já gostava, realmente, eu já tinha, desde cedo, uma vontade de cuidar dos outros. Eu sempre gostei muito de cuidar de idosos, sempre tive muita paciência com os idosos. E aí eu comecei a perceber, bom, eu tenho um jeito para isso, eu gosto, eu quero cuidar dos outros também. Felizmente, né, quando eu nasci, meu pai, né, foi um imigrante italiano, vindo da Calábria, mas quando eu nasci, ele já estava numa boa posição financeira aqui em Salvador, assim. Então, ou seja, eu já nasci em um lar onde eu podia realmente ter, né, todas as regalias de todos os tipos de tratamento, né, ou seja, de educação e tratamento. E eu também queria fazer um pouquinho disso pelos outros. E o Colégio Antônio Vieira, que foi o colégio de padre que eu estudei, também foi muito importante em minha vida. São as pessoas que trazem as experiências e cabe a gente agarrar e entender essas experiências. Então, eu tive um professor alemão, né, um padre alemão, professor de matemática, nunca fui boa de matemática. Sempre ele me expulsava da aula porque eu gostava muito de conversar. Você vai ver que eu vou falar bastante. E ele me expulsava, né, muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, ele me mostrou um outro mundo. O mundo da desigualdade social. Então, com ele, eu ia fazer trabalhos sociais aqui em várias favelas, né, aqui de Salvador, Pau da Lima, Canabrava, são lixões de Salvador, e íamos naquelas casas, né, subíamos, né, esses morros que você vê aqui em Salvador, essas condições, né? Então, nós íamos nesses locais fazer uma avaliação de como é que moravam essas famílias, né? Quantas pessoas moravam
dentro, né, de um único espaço, de um único ambiente, quais eram as condições sanitárias, que alimentos essas crianças tinham, quais as condições, né, realmente dessas famílias. E fazíamos todo um trabalho voltado para essas crianças. Então, isso também, né, representou para mim uma grande parcela de conhecimento, né? Eu não posso ter tudo só para mim. Eu preciso também doar. E a minha vida é pautada nisso. É o dando que se recebe. Exatamente. Tá? Eu acredito imensamente no efeito ação-reação. Então, tudo que a gente faz volta para a gente em dobro. E eu tenho sido realmente sido abençoada por isso. Porque pelo tudo que eu passei, né, mas que felizmente eu consegui ter profissionais que realmente conseguiram recuperar a minha saúde, eu pude devolver isso cuidando da saúde de outras pessoas. História é incrível, impressionante mesmo. Eu tenho exatamente a mesma opinião. Eu falo às vezes pro pessoal do escritório que uma vez eu sou muito focado em educação. Então o que eu posso fazer para apadrinhar uma criança na escola, tirar de uma escola pública e tal, eu faço. E eu fui dar uma bolsa para um menino que era lá em Bugaçu, em São Paulo, que é um bairro super pobre. O pessoal chama de África de São Paulo, que é assim, é extremamente pobre. E eram 12 pessoas vivendo em 2 cômodos. E ao fundo da casa dava para o esgoto, assim. E são condições que você fala, não tem como uma pessoa viver aqui. Não só tem uma, como 12 vivem aqui. E era surreal. E eu lembro que eu fiquei extremamente chocado de ver porque a gente sempre sabe da realidade, mas é algo... Quando você está no local, você impressionante. E eu falo que eu sou muito grato por tudo que o universo me deu. Tem gente que, né, que é mais religioso, tal, mas eu sou muito grato e eu tenho que devolver isso de alguma forma. Eu acho que é a mesma opinião da senhora. A gente tem que devolver e você recebe muito mais. Né? A beleza está em quem doa, não em quem recebe. Né? Faz muito bem pra gente. Né? E eu vou até mudar a cronologia, porque eu vi que a senhora falou umas 2, 3 vezes do pai da senhora. Sim. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa relação, que eu vi aqui que você tem uma relação extremamente próxima com seu pai. Meu pai já é falecido, né? Mas foi meu grande herói, né? Aquela pessoa que a gente se espelha muito. Então foi um grande profissional, foi um homem desbravador, digamos assim, um grande empresário aqui em Salvador. Ele veio então da Itália, na época com 10 anos de idade, mais 2 tios meus, um com 8, um com 6 anos. Meu avô faleceu exatamente no ano que eu nasci, em 1964, juntamente com minha avó, então meus dois. E meu pai, desde jovem, também sempre quis, né? Exatamente, são imigrantes, e eu acho que isso foi uma garra de todos os imigrantes, tanto que todos os imigrantes se deram muito bem, né, no Brasil. Todos eles vieram com uma vontade de fazer a diferença. Eu vou sair da minha pátria, mas eu vou construir algo numa outra pátria. Perfeitamente. Né? E foi o que ele fez. Então, inicialmente, ele tinha um caminhão de coco, começou a vender coco, né, de fazendas de coco. Salvador tinha grandes áreas de fazendas de coco. Posteriormente, comprou terrenos na região do Belvedere, perto do Maitá, aqui na igreja, perto da igreja do Bonfim. Aquela região da igreja do Bonfim é uma localidade muito bonita. Então, ele comprou aqueles terrenos. Depois, então, foi o que ele fez. Ele começou a lotear aqueles terrenos. Perfeito. E começou a vender aqueles lotes. Posteriormente, meus tios também se formaram. Meu pai se formou em economia e meus 2 tios em engenheiro civil. Meu pai nunca quis mudar a cidadania, então ele continuou com a cidadania italiana, então ele não recebeu o diploma, né, de economista. Mas isso não impediu de fazer tudo o que ele pensou que ele queria fazer. Então ele, depois desse terreno, ele começou a construir pequenos prédios, juntamente com meus tios, que eram engenheiros, podiam assinar. Depois montou um banco, que era o Banco do Trabalho. Não, antes ele foi o posto de gasolina, Posto Gato. Depois desse posto de gasolina veio, então, o Banco do Trabalho. Também nesse período, ali, aí começou a construir o hotel. Então, nós tivemos o chamado Hotel Achumaré, que é um hotel também que hoje é um edifício, na ladeira de São Bento, e que na época recebia os ilustres visitantes que vinham a Salvador, né, prefeitos, ministros, deputados e, né, artistas. Meu pai sempre gostou de estar próximo dos artistas plásticos, porque ele era um marchand. Então, ele incentivava muito os artistas a pintar, ele comprava, ele revendia,
e ele fazia, então, divulgação, vernissagem, na forma da época. Tá? Vamos considerar da época. E também ele montou um cinema, né? O Cine Capri. Que legal. É a nossa família na Itália. Multi-empresário, né? Até hoje eles têm um cinema, né? Que é o Cine Gatto, que é em Trebisate. E ele é que ele montou, então, o Cine Capri. Com isso ele recebia, né? Todos esses artistas, então, que frequentavam o hotel, frequentavam a nossa casa, né? Para os almoços, para os jantares. Então, sempre tinha muita gente circulando. Então, também tinha toda essa questão da gente evoluir com a cultura. E, por conta disso, também, tanto eu e meu irmão, nós somos apaixonados por quadros. Então, a arte, realmente, ela faz parte da nossa vida. Né? Eu não consigo enxergar uma parede sem um quadro. Né? Inclusive, esses quadros que eu coloquei aqui todos. Certo? Então, eu não consigo ver, né, paredes sem um quadro, porque, para mim, são paredes sem alma. E quando você traz uma arte para uma parede, você está dando vida a essa parede. Então, uma casa com arte é uma casa que tem vida, né? Lógico, não só a vida de quem mora, mas a vida também de quem pintou, né? De quem desenhou, de quem fez uma escultura, de quem esboçou naquele quadro. É um pouco da história da pessoa, né? É a história. Então, isso realmente agrega, né? São os valores que vão sendo agregados à nossa vida. Então, como médica, isso também é importante, porque agrega a beleza. Né? É tudo um conjunto. Então, o colégio foi importante pela religiosidade, pelos conceitos, né? O que é certo, o que é errado, moral, caráter. Né? O que é realmente certo. É para fazer o certo, é o certo. Eu não considero o meio certo. Exatamente. Né? Eu não considero que exista meia mentira. Ou é mentira ou é verdade. Eu não conheço nem meia verdade, nem meia mentira. Nem meio certo, nem meio errado. Né? Nem meio certo, nem meio errado. Então, foram nesses princípios que realmente eu pautei a minha vida. E, lógico, tudo tem a ver com essa construção familiar. Né? Tem a ver com os ensinamentos de minha mãe. A minha mãe faleceu aos 98 anos e meio, agora 3 anos atrás, né? Durante o período da pandemia. Um erro de diagnóstico, né? Você vê. Internamos minha mãe, achando que poderia ser um Covid, porque ela estava com falta de ar, e, na verdade, ela estava infartando. E não foi percebido que ela estava infartando. Então, infelizmente, a medicina também tem esses problemas, né? Nem todos os profissionais estão atentos a tudo. E a gente entende que, num momento como esse que a gente passou, foi muito difícil para muitos profissionais. Né? E perdemos pessoas, né? Queridas nossas, né? Familiares, amigos. Então, foi um momento muito triste, né, para todos, o mundo inteiro. E também nos ensinou muito, né? Nos ensinou mais ainda a questão da solidariedade. Foi o momento que talvez eu tenha percebido como o mundo inteiro se ajudou. Fosse através de correntes nas redes sociais, fosse através das ajudas, né? A gente ajudou, todo mundo ajudou. Eu não sei quem não ajudou. Né? Se a gente diz assim, fulano, não, todos nós ajudamos. Né, fizemos alguma coisa por alguém. Depois, no próprio nosso país, vieram as enchentes. Rio Grande do Sul. Né, no Rio Grande do Sul, todos nós nos unimos também para o Rio Grande do Sul. Então, isso eu acho que é a beleza do ser humano, né, é que no momento da maior desgraça, né, tem sempre as almas boas. Exatamente. Né? Então, nem tudo está perdido neste mundo. Tem o jargão, né, que é comum falar que caixão não tem gaveta, né? E eu sempre falo, o que a gente leva da vida são sempre as relações que a gente constrói ao longo do tempo, as pessoas que você conhece, as boas relações que você constrói. E o Cláudio de Barros Filho, ele fala muito isso, né? É um filósofo que eu amo, sou apaixonado por ele. Ele fala que o importante da vida é a pessoa que está próxima a você ser um pouco mais feliz do que se você não estivesse lá. Esse é o grande barato, que é exatamente o que o senhor falou, é a solidariedade pelo próximo, né? E aí, nesse assunto, onde entrou a mastologia? Como é que se apresentou e falou, vou para esse lado? Não, a mastologia me escolheu. Eu entrei na faculdade, lógico, né? Porque meu médico, como eu te falei, era imunologista. Então, eu entrei na faculdade dizendo que eu também ia ser como o Dr. Oswaldo Seabra, que eu ia ser imunologista. Mas, quando eu comecei a estudar imunologia, eu falei, não, isso é muito chato. Eu não vejo, cadê as pessoas? Cadê? Né? A área é uma área muito de pesquisa. E, lógico, aí foram surgindo a cardiologia, que eu gostei. Depois eu falei, não, vou para reumatologia pediátrica.
E um dos meus médicos também foi o Dr. Cossermelli, de São Paulo, né? E eu devorava o livro dele. Então, assim, eu ia a São Paulo para fazer minhas consultas e eu dizia, não, eu vou ser reumatologista. Não, mas eu vou ser reumatologista pediátrica. Porque eu preciso cuidar dessas crianças que, né, que devem estar aí em algum lugar, tendo uma doença reumática, tendo um lúpus, né, tendo uma artrite reumatoide, e ninguém está sabendo como é que vai cuidar dessas crianças. Então, eu falei, não, eu vou por aí. Depois vem a área da obstetrícia. Aí eu falei, ai, amei. Sabe o que é você poder realmente dar, né, assim, ajudar aquela mãe a dar a luz, você não dá a luz, né? Você ajuda, mas é um momento tão bonito, né? É sujo, único, é um momento mas sujo, é único, pode dizer assim, mas a sujeira mas ela, é lindo, exato. mas é lindo, né? É um momento lindo, é dor, a mãe tá sentindo dor, mas na hora que a gente pega aquele bebezinho, que ele começa a chorar, é a coisa mais linda do mundo. E eu falei, eu vou ser obstetra. Você é obstetra. Só que dentro da obstetrícia tinha uma coisa chamada ginecologia. E eu dizia, bom, então eu também tenho que ser ginecologista, né, para poder ser obstetra. Tá bom. Não era uma área que eu gostasse muito. Falei, mas tá bom, vamos, por aí, né, que tem que ser, vai ser. Só que eu tinha terminado o meu curso de inglês aqui no Aquibeu e surgiu a oportunidade, eu gostava muito de fazer, inclusive, teatro em inglês. Tinha um professor fantástico que nos ajudava nas apresentaçõezinhas de escola. E ele disse assim, olha, vai ter, né, um programa para a Inglaterra, para o Advanced. Mas a senhora já tinha terminado o curso de medicina? Não, eu estava no penúltimo ano. Ah, no penúltimo ano, eu ainda ia fazer estava o cursando, internato. perfeito. Aí ele falou, vai ter esse curso. Eu falei, mas eu tô... E como é que eu faço conciliar? Ele falou, vão ser 2 meses. Eu falei, então, peraí, vamos ver se eu consigo aqui. Ajeitei tudo e disse, eu vou. Pronto. Aí fui fazer meu curso em Bracknell, que é uma cidadezinha próxima de Londres. Depois, lógico, aproveitei para viajar também, né? Porque ninguém assim, né? Quando você está na Itália, tipo, na Europa a gente aproveita. Lógico. Né? E quando eu cheguei, as vagas que eu pleiteava para ginecologia e obstetrícia já estavam ocupadas. E o que sobrou foi a urologia no Hospital Aristide Maltês, que é o Hospital do Câncer aqui em Salvador. Sim. Eu falei, o que é que eu vou fazer na urologia? Era o que tinha. Então é aquela história. Viajou porque quis, não foi? Então agora vamos para a urologia. Aí realmente fui para a urologia, lógico que eu não gostei, me senti extremamente desconfortável, né, com os exames, né, masculinos. E aí eu vi que tinha uma sala onde tinha uma moça que trabalhava lá, uma médica, e que ela tinha sido colega de Vieira de meu irmão. Aí eu disse, Tati, o que você faz aqui nessa sala? Aqui é a sala de mastologia. Eu digo, mastologia? E o que a mastologia faz? Não, aqui é parte do departamento de câncer de mama. Eu falei, é? Porque é uma matéria que ela não existia naquela época. Ela, dentro da ginecologia, a gente aprendia assim, que existia mama e que existia um câncer de mama, tá? Aí eu não sabia da mastologia. Eu falei, então tem aqui um departamento? Tem aqui um departamento. Eu falei, posso ficar aqui um pouco? Aí o que é que eu fazia? Eu fugia da área do meu departamento e ia para o departamento da mastologia. Aí o professor dizia, olha, mas você tem que dar uma carga... Eu conseguia fazer... Eu sempre fui... Lábia eu sempre tive também. Tá? E tinha uma professora que me dizia que eu mordia e assoprava mesmo, né? De fisiologia. Também uma professora fantástica. E eu disse, bom, então eu ficava lá e ficava cá. Bom, nisso vinha para a área da colposcopia. Também um professor fantástico, maravilhoso, mas a mesma coisa, tinha que ser a parte ginecológica, e eu não gostava. E a sala era do lado. Aí, como geralmente tinha muitos médicos aqui na ginecologia, eu dizia assim, olha, eu vou ficar na mastologia, que tem pouca gente. Aí eu ia para a mastologia. E assim foi indo. Então, eu percorri realmente, né, as áreas que eu tinha que fazer, a ginecologia, mas praticamente eu ficava um pedacinho lá e mais um pedacinho na mastologia. E aí eu realmente me encantei com a mastologia. E ali eu conheci um grande mestre, que foi o Dr. Cleófano Ramos, já falecido, que foi aquele que realmente colocou, como eu disse, um bisturi nas minhas mãos,
né? Você já me confiou a primeira cirurgia. Para te dizer que era interessante eu falar isso aqui e eu não falei. Quando eu estava para fazer vestibular, eu fiz vestibular e deu sociologia. Aí dizia, bom, então não vou fazer sociologia. Aí também deu pedagogia. Eu falei, bom, eu sempre gostei de ensinar. Então, tudo bem, vou fazer também pedagogia. Mas eu falei, não, eu não abro mão da medicina. Aí meu pai disse assim, minha filha, você é tão mimada, você já tem esses problemas todos, né, de doença. Por quê? Você não vai ter jeito para ser médica, minha filha. Vai ser professora que você gosta de ensinar. Né? Depois pode montar uma universidade. Meu pai falava, deixa eu montar uma universidade. Talvez né? seja empresário a gente pode montar uma universidade. Ele disse, mas eu quero ser médica. Minha filha, é muito difícil para você ser médica. Mas eu quero ser médica. Então, foi dessa forma. O vestibular, como eu te falei, eu ainda tinha dificuldades. Em determinado momento, muitas vezes eu tinha que segurar com as duas mãos para escrever a redação. Né? A mão às vezes tremia. E foi assim que eu fiz a redação. Mas aconteceu que, como eu tinha o inglês me ajudou muito na prova. Né? E, bom, passei nas duas. Em pedagogia e medicina. E eu cursei as duas. Você fez as duas? Fiz. Eu não concluí pedagogia, porque chegou um determinado momento, eu não conseguia mais conciliar. Fazer a medicina, exatamente, porque a carga de medicina é... Não dá para conciliar. E aí eu larguei realmente a pedagogia. Mas dentro, então voltando à mastologia, então como eu falei, a mastologia realmente, ela me escolheu. Quando eu entrei naquele universo, eu falei, bom, eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Eu sou perfeccionista, eu sou a taurina. Então eu disse assim, bom, já que eu estou na mastologia, eu quero aprender tudo. Aí eu fui para o setor de mamografia. Aí doutor Renato, que também é falecido, virou assim, minha filha, você não pode aprender a fazer laudo de mamografia se você não aprender radiologia. Aí tinha outra colega, doutora Conceição. Ana, então vem aprender radiologia. Aí eu fui aprender a radiologia geral. Né? Então ver todos os raio-x de tórax, de abdômen, então fazia avaliação de pacientes se tinha câncer, se não, metástase, se não tinha metástase. E foi um excelente aprendizado. Quando eu consegui concluir a radiologia, eu falei, bom, agora eu vou dar aula de mamografia, né? Ele falou, não, agora você aprender a fazer a mamografia. Aí eu fui para a área técnica, juntamente com as técnicas, fazer a mamografia das pacientes. Hoje a gente aperta botão. Na época não, na época eram manivelas. Então, a gente comprimia a mama da paciente com uma manivela, literalmente. Depois você descomprimia a mama da paciente. Os fios eram revelados em químicos, em condições extremamente tóxicas. Tá? Então, o mau cheiro era muito grande, porque e eram vários tanques, porque eram várias máquinas de radiografia, tudo era revelado nesses tanques. Então, tinha um cheiro muito forte. Mas vamos lá. Pronto, aí eu fui aprender como é que fazia mamografia. Então, só depois que eu aprendi como fazer mamografia, foi que eles me deram a chance de aprender a dar laudo de mamografia. Quando eu aprendi essa parte, eu falei, bom, eu agora já estou operando. Como eu estou operando, eu quero ver a parte cirúrgica. Então, se eu vejo a peça que eu vou tirar, eu quero entender esse tumor. Aí eu fui para a anatomia patológica. Aí pedi ao doutor José Carlos Coelho que, então, eu pudesse ficar lá. Então, quando eu terminava meu expediente às 6 da tarde, eu ia para um ambulatório, para o setor de patologia, e ficava até as 10 da noite cortando as peças, né? Você tirava as peças do formol, fazia toda a descrição daquelas peças, né? E começava então a fazer os cortes, né? Secções, para colocar então, ou na parafina, ou colocar nas lâminas, fazer os bloquinhos, para poder a gente fazer, ele fazia a leitura, né, no dia seguinte. E foi aí que eu aprendi também toda a parte da patologia. Legal. Depois da microscopia, tudo com ele. Então, assim, muitas vezes eu brincava até no próprio centro cirúrgico, né? Quando a gente abria e eu olhava e falei, não, isso aqui realmente é um câncer. Né? E eu tive um outro grande mestre, que foi o doutor Aníbal Silvani. Silvani era patologista de um laboratório famoso aqui em Salvador. E graças a ele, assim, também, né, foi um professor que me levou para a casa dele, disse, né, vamos estudar patologia. E eu ia para a casa dele e ficava lá com aqueles livros,
né, super antigos, estudando, né, patologia, vendo todas as histórias, aquelas peças, o que não era. Então, foi com ele que eu escrevi minha tese. Então, assim, foi mais um, né, mestre. Então, assim, eu tive, graças a Deus, grandes mestres, né, pessoas que realmente estavam na hora certa, ali do meu lado, pegaram na minha mão e me ensinaram, né? Então, algo assim que eu, hoje, quando eu vou dar uma palestra, eu gosto de transmitir tudo aquilo que eu aprendi, assim como com minha equipe, né? Hoje, na clínica, montamos, né, já estamos hoje com quase 70 médicas, é uma clínica de mulheres para mulheres, né? E tudo isso veio dessa história. Porque depois né, que eu comecei, que eu fiz o ambulatório de mastologia, eu tive um congresso, foi o primeiro congresso mundial de mastologia em Buenos Aires. E aí eu fui. Foi ali que eu conheci a música de Louis Armstrong, né? What a Wonderful World. Aproveitou para passear um pouco também, porque também, Buenos Aires né? é top, Na Califlorida. Pronto. Aí eu conheci essa música, quando eu falei, não, eu me encantei. Aí foi que eu me encantei com tudo, eu falei, bom, né? Eu quero realmente, eu vou seguir a mastologia, mas eu quero ir para os grandes. E aí eu conheci o professor Bruno Salvadori, né? E o professor Veronese, Humberto Veronese, o Papa da Mastologia. Eu falei, eu quero ir para lá. Onde está o Papa? Já que é próximo lá de Milão, ele está em Milão esse Papa, o outro Papa está lá em Roma. Mas eu quero ir para esse Papa de cá. E aí mandei uma carta, né, pleiteando um estágio, e consegui então um estágio inicial de 1 ano, no Instituto Nacional de Tumores de Milão. Meu pai virava e dizia assim, como é que uma menina de 24 anos vai estar indo morar sozinha lá em Milão? Aí ele começou a tentar me convencer de que era melhor eu ir para o Marrocos, porque meu tipo Marrocos, de que eu deveria ir para o Marrocos. Aí você falou, Milão, Marrocos, eu acho que... Eu falei, não, eu quero ir para Milão. Não tem muita dúvida, né? Milão. E aí, nisso, né, conseguimos, através, digamos, de uma mãe italiana minha, também foi uma mulher que, né, me ajudou imensamente, né? Lorenzina Donofrio, que era dona do Hotel Vila Romana, aqui em Salvador. Ela foi minha professora de italiano. E através dela, da amizade dela, do conhecimento dela, eu fui recebida por um advogado, pelo Stefano Pagani, em Milão. E aí o doutor Stefano me recebeu, me acolheu em sua casa, até que eu conseguisse ali um apartamento para mim, me ajudou. E aí pronto, logo depois eu consegui um apartamento e fui morar neste apartamento. Bom, lógico que você está longe de casa, morando sozinha, indo para o instituto, lá só homens, né? A maioria. Só tinha uma mulher, né, que era Maria Helena Rabai, que se tornamos grandes amigas também. Estávamos fazendo a Maria Helena do Rio de Janeiro. E com toda essa nossa amizade, eu fui realmente evoluindo dentro do hospital, mas sempre com muitas barreiras, porque os homens de lá são muito machistas e eram muito mais velhos do que eu. O mundo há 30, isso era que há 25 anos, 30 anos atrás, era extremamente 35, 40 anos atrás. Era extremamente patriarcal machista, né? Não então... é muito. Então foi muito difícil. Principalmente se dizer que você é cirurgiã. Eu aqui já era cirurgiã, ou seja, aos 24 anos já operava. Lá, somente aos 30 e tantos anos, é que eles começam a operar, começam a pegar um bisturi. Nós aqui iniciamos muito cedo, a gente faz parto cedo, a gente faz tudo cedo. A nossa medicina é uma medicina fantástica, né? Nós temos essa diferença. Nós temos uma habilidade manual que muitos países, muitos profissionais não têm. Eles têm tecnologia, eles têm aparelhos, eles têm... Mas o tato ali do cirurgião... Mas o tato, pegar na mão, sentir um paciente, só nós temos. E aqui na Bahia, eu tive realmente essa grande oportunidade, inclusive com outros colegas que realmente me apoiaram e me deixaram realmente trabalhar. Então, na Itália, realmente, assim, lógico, o primeiro ano foi super difícil, para te dizer que logo no princípio eu tive um acidente de carro, porque eu fui com amigos brasileiros assistir um concerto no Teatro Scala, e na volta o carro bateu, e eu fiquei presa dentro do carro, e fui levada, eu tive que esperar uma Croce Rossa, que é uma ambulância, para me tirarem do carro, porque eu fiquei literalmente presa, me levarem para o hospital, tive fratura
do pé, várias escoriações. E aí disse, bom, e agora? Pé engessado, cheio de escoriações, morando sozinha num apartamento aqui na Itália. Daquele desespero, quase você pega o telefone e fala assim... Tô voltando, né? Aí eu dizia, não posso fazer isso. E aí, também, graças aos meus colegas do Instituto, que vinham na minha casa me buscar de carro, me levar até o estacionamento do Instituto, me colocar numa cadeira de rodas, me levar até o departamento, na hora do almoço, pegar meu almoço, me trazer, depois me deixar em casa. Foram graças a eles, né? Que foi uma equipe assim, maravilhosa, do departamento de mamografia, porque lá fazia também a parte de mamografia, que era uma brincadeira que faziam comigo. Você vai ser radiologista ou você vai ser cirurgiã? Porque lá ou você é uma coisa ou você é outra. Eu disse, não, eu vou ser as duas. Aí disse assim, mas como você vai ser? Eu assim, chama de doutora Gato. Doutora Gato, não se pode. Eu não podia ir para os dois. Não, mas eu quero. Eu quero aprender, eu quero fazer mamografia, eu quero fazer cirurgia. Não tem problema nenhum. Né? Lá não. Lá estão todas, né, divididinhos. Mas graças realmente, né, a eles, né, eu realmente consegui superar. E a amizade também, que eu acabei fazendo com uma outra paulista, com a Helena Perim, que veio morar comigo. A memória da senhora é impressionante. Eu tô olhando o nome do cinema é incrível. E aí pronto, aí a Helena veio morar comigo e aí me deu uma grande ajuda. A Helena fazia parte toda de design gráfico. Hoje, graças a Deus, também é uma mulher fantástica, trabalha na televisão em São Paulo. E pronto, então foi uma ajuda mútua. E pronto, conseguimos morar ali esse ano. Aí eu quis ficar mais tempo, mas eu não tinha dinheiro. Aí me inscrevi num programa da Fundação Rotellini, consegui a bolsa de estudos, consegui ficar mais tempo para dar sequência ao meu curso. Então foi uma experiência incrível, você morar fora e incrível você poder ver uma medicina de alto padrão. E foi esta medicina de alto padrão que me fez querer fazer aqui também a minha clínica de alto padrão. É aquilo que eu falei, a gente vê, a gente copia. Também. Ou seja, eu vi coisas lá maravilhosas. E eu dizia, eu quero isso lá na minha cidade. Porque aqui nós só fazíamos diagnósticos tardios do câncer de mama. E lá eles só faziam diagnóstico precoce. Eu dizia, como é que vocês só fazem diagnóstico precoce lá se eu só faço diagnóstico tardio? Graças ao quê? A mamografia de rastreio, que nós não fazíamos. Lembrando que o Outubro Rosa, conhecido como nós temos hoje, Outubro Rosa, nasceu aqui no Brasil em 2010. O INCA começou com este movimento, inicialmente com apenas a iluminação dos grandes centros, né? Com pontes, igrejas. Começou dessa forma, falando sobre o câncer de mama. Mas era isso que eles faziam. Vamos iluminar os prédios. Nada mais, apenas isso. E aí foi que as coisas... Depois foi que foram vendo que precisavam de mais, querem realmente colocar pessoas, mulheres, para fazerem a mamografia. Só que quando eu retornei da Itália em 1992, eu já trouxe isso. Então, eu já trouxe essa ideia de que era importante trazer as mulheres para fazer os exames e que eu precisava ir até elas, porque elas não sabiam sobre câncer de mama. Não tínhamos internet, não tínhamos Instagram, não tínhamos live, não tínhamos nada disso. Então, eu fui em todos os bairros carentes de Salvador dar palestras e trazer estas mulheres lá para a clínica, inicialmente no Canela, em forma de mutirões. Então, eu arcava com todo o ônus das mamografias, dos exames. Até que eu fui do Rotary Club da Bahia, e aí com o Rotary, eu falei, não, gente, vamos agora fazer ações maiores. Eu preciso fazer agora uma ação grande. E vocês estão aqui para isso, para a gente poder se unir e fazer algo realmente grande pela nossa comunidade. E fomos buscar toda a comunidade aqui de um bairro chamado Itapuã, onde tem um colégio Rotary. E fomos para lá e colocamos todas as mães dos estudantes, todas as professoras, todas as colaboradoras, aquele povo todo, para ser examinado pela minha equipe. Então, minha equipe médica toda, a gente ia para lá, fazia o exame físico de todas aquelas pacientes, nós íamos nos alternando nas palestras,
a cada 1 hora, tantas pacientes, né, tantas pessoas estavam na palestra, saía da palestra para o exame físico. É realmente uma linha de produção, para realmente produção. passar por todo mundo, todo mundo fazer. Meu personal montou a parte dele lá para poder também fazer massagem, fazer uma outra também, a minha rolfista, né, a Ju Brasil, também colocou fazer trabalhos corporais com essas pacientes, com essas mulheres que estavam lá. Então, assim, na quadra tinha assim, várias atividades para que a gente pudesse, fora lanche, né? Para que a gente pudesse realmente fazer aquele trabalho ali o dia inteiro. Então foram 2 dias, aí no mês, isso em maio, quando foi em outubro, que ainda não existia, como eu falei, Outubro Rosa não existia. Eu tenho uma lembrança de quando eu era meio para adolescente, que começou uma propaganda muito forte na televisão do exame de mama. Eu lembro dessa, que a senhora falou que voltou em 92, acho que lá por 2000, eu lembro disso, que começou esses exames, né, que era bem exatamente, mais adiante. Então, só que eu tinha 2 campanhas por ano. Em maio, porque é o meu mês de aniversário, e mês das mulheres. E em outubro, porque é o mês da Senhora Aparecida, da quem eu sou devota. Então não tinha nada a ver com Outubro Rosa. Entendeu? Eles copiaram meu outubro. Tá? Eu digo lá, Estados Unidos copiou meu outubro, mas era dessa forma. Mas, na verdade, os Estados Unidos já tinha, desde 90, mais ou menos, os Estados Unidos já tinha isso, no estado da Califórnia, tá? Então, isso começou lá. Foi de lá que começou o Lacinho Rosa. Toda essa conscientização do câncer era o quê? Começou com uma caminhada, tanto na Califórnia e depois para Nova York. As mulheres pacientes que estavam em tratamento do câncer de mama foram às ruas, colocando no peito um lacinho rosa, para chamar a atenção de outras mulheres a respeito da doença. Então, foi aí que começou o movimento. Mas até chegar ao Brasil foi em 2010. Então, durante todo esse período, eu, juntamente com a minha equipe, juntamente com o Rotary, nós fomos fazendo, então, várias e várias ações para estar trazendo essas pessoas, tanto em forma de conhecimento, né, conscientização sobre a mamografia. Lembrando que a quantidade de mamógrafos também era muito restrita aqui em Salvador. Eu cheguei, inclusive, aí, na época, buscar um micro-ônibus para ver se eu conseguia instalar um aparelho de mamografia. Cheguei até em Interlagos. Para fazer em loco, né? Eu cheguei em Interlagos, lá em São Paulo, onde tem uma fábrica daqueles carros, aquelas minivans, que era para ver se eu conseguia colocar dentro, né? Adaptar para colocar ali um mamógrafo. Mas eu ia fazer tudo com recursos próprios. E aí chegou naquele momento e falei assim, olha, isso aqui eu não vou conseguir, né, sustentar isso aqui. Né? O caminhão seria chamado Mama Amiga. Mas não deu certo. E posteriormente, né, a ideia, eu levei a ideia lá para o Rotary, mais uma outra clínica aqui de Salvador conseguiu recursos, né, financeiros, inclusive de bancos, e conseguiram fazer. Então hoje, graças a essa empresa, tem vários bancos rodando os interiores, né, do estado da Bahia, fazendo essa ação de rastreamento da do câncer de mama. E quando então eu vim, eu disse, não, eu quero realmente fazer uma clínica multidisciplinar, eu quero fazer isso que eu aprendi aqui. Então meu sonho sempre foi ter uma clínica multidisciplinar. Totalmente integrada, né? Só que eu queria que fosse uma equipe de mulheres para atender mulheres. E as coisas foram evoluindo com o tempo, né? Estamos agora, vamos completar em maio, 34 anos de clínica, onde nossa clínica hoje tem 14 especialidades, me oferecem todas mulheres. Também, né? Hein? Foi fundada em maio. A clínica foi fundada em maio, E nisso, então, nós já estamos nesse prédio já aqui há 20 anos, né? Temos a outra unidade, então são 2 unidades. E eu consegui, né, realmente montar essa equipe que trabalha hoje, então, de forma realmente multidisciplinar, com um grande diferencial, que é o check-up da mulher, que foi outra coisa também que eu sempre me incomodava, da paciente, às vezes, vir fazer uma consulta, não fazia o exame, ou vinha fazer o exame depois, e não levava para ginecologista, ou não ia na mastologista, isso me incomodava. Eu falei, não, eu preciso criar um fluxo. Como é que eu posso fazer isso? Para você conseguir tratar de fato, né? De fato. E aí eu comecei a idealizar uma escada. Eu falei, a paciente tem que vir e ela vai seguir um fluxo de escadinha. Então eu vou marcar ela às 8 da manhã
para a mamografia, às 8h15 ela entra na ginecologia, ela faz o preventivo, ela sai dali 20 minutos depois, ela vai para a mastologia vai examinar a paciente e ela já vai estar com a mamografia, vai fazer as ultrassonografias dessa paciente, ela já vai ver todos esses exames, se tiver algum nódulo, ela já vai fazer a biópsia dessa paciente. Se a paciente vai precisar fazer uma reposição hormonal, ela já vai para endócrino, mas endócrino precisa da nutrição, então ela sai da endócrino, vai para nutrição. Mas para endócrino prescrever com segurança um hormônio, ela precisa da angiologia para fazer uma liberação. Então, eu desenhei todo esse fluxo e hoje a paciente ela entra na clínica e ela escolhe o check-up, que nem você vai no restaurante, olha um cardápio e diz... Eu quero um menu de degustação de 9 passos. Tá, todos estão ali, vem na hora certinha, tudo certinho. Pronto, então hoje, né, uma paciente então com mais 40, né, ela vai passar por tudo isso. Então ela vai chegar na clínica, vai fazer a mamografia, vai passar pela ginecologista, fazer o preventivo, segue esse fluxo, né, a angiologia, a endocrinologia, a nutrição, Legal. As ultrassonografias, e ela sai da clínica com seu pacotinho em mãos, ou seja, Tudo certinho. Seus resultados também em mãos. Porque é algo também que me incomodava muito eu ter exames guardados em grandes prateleiras e as pacientes esqueciam de vir buscar e não pegavam os resultados. Aí não leva e às vezes tinha alguma coisa num resultado daquele que precisava de uma investigação, de uma complementação, de uma biópsia e estava lá no armário, né? Porque a paciente disse que vinha buscar e não veio, né? Disse que ia marcar um retorno e não veio. Então eu falei, não, a partir de hoje é proibido ficar exames na clínica, é proibido. A partir vá atrás dela. Senhora, a senhora não pode deixar o exame na clínica, senão o exame da senhora vai ser rasgado. Eu já ameaçava. Dizia assim, o exame não vai ficar na clínica. Então, assim, a paciente tem obrigação de levar seu exame na hora. O único exame que eu não posso realmente dar é o que vai para o laboratório, porque não depende da minha clínica, mas sim de uma análise de laboratório. E a senhora vai, de qualquer forma, receber, né, esse resultado. Hoje, né, graças a Deus, a gente tem, né, a nuvem, que eu fico perdida assim, meu Deus, e se essa nuvem sumir? Juro que eu morro de medo. Para onde é que vão todos esses dados, todos esses exames, resultados, né? Porque antes eu sabia onde estavam, né? É físico, né? Agora é tudo digital. Agora eu não sei para onde vão. Então, mas eu sei que a paciente chega lá no canal da paciente e ela vai fazer a senha dela, né? O login. E estão lá, né? Todos os resultados, as imagens, né? Pedir exame, receita, tudo lá bonitinho. Mas antes não era assim, né? Então, realmente cabia ter todo esse processo ainda manual, mas a gente tinha que fazer essa entrega. E já fazer todos os agendamentos também de retornos, em casos, né, de câncer, do que fosse. Porque também foi uma das coisas que eu aprendi muito na Itália. O câncer, ele precisa ser tratado em caráter de urgência, tá? Mesmo que a gente fala, né, que tempo é dinheiro, né? O câncer exige um tempo rápido. Então, quanto mais tempo você demorar para fazer um diagnóstico e para iniciar o tratamento, é um tempo perdido para essa paciente. E pode ser totalmente influenciável no resultado, realmente, sim. Do sucesso ou fracasso do tratamento. Então, é uma outra coisa que a gente faz aqui. Graças também à rede de parceiros que a gente tem dos laboratórios, quando a gente coloca lá para ele, suspeito, ele tem que me dar esse resultado com a maior brevidade possível. Tá? Então, um resultado que normalmente poderia demorar até 10 dias, tá? Ele me dá em 2, 3 dias esse resultado para que eu já possa dizer à paciente os próximos passos. Vai passar na oncologista, tem esses exames assim que a gente precisa fazer, vai na cardiologista, porque eu preciso de liberação da cardiologista, ou seja, né, montar completo, todo aquilo ali para a paciente logo ser encaminhada para a cirurgia. Então, é algo que a gente também trabalha para que aconteça. E por isso também, lógico, né, eu tenho uma equipe que é treinada para ajudar nesse processo. Muitas vezes eu chego em clínicas para fazer outros exames e eu falo assim, gente, como é que
é que isso aqui funciona? Só que você para, assim, diz assim, aquela funcionária ali tá olhando pro telefone, Tá aquela meio outra ali tá desorganizado, batendo né? pau. Meio... Eu digo assim, tá fazendo treinamento. Às vezes, até eu digo assim, eu acho que eu vou dar treinamento aqui, vou ganhar dinheiro treinando funcionário. Depois de que a clínica não é minha, não. Aí eu Deixa eu ficar aqui na... recolho, deixa eu ficar quietinha aqui. Mas é isso, porque a sua própria equipe precisa de treinamento. Exatamente. Você precisa treinar as pessoas para oferecer, para entregar aquilo que o nosso cliente busca, né? A nossa cliente hoje, ela quer rapidez, ela quer comodidade, ela quer seriedade, né? Seriedade no sentido assim, né? Do profissionalismo, né? Não que a gente vai ser pessoas sérias, né? Porque baiano não são sérios, não. A gente dá risada. Não é paulista, não. Nós não somos paulistas, tá? Nós somos baianos. Então, baiano é caloroso, a gente abraça, a gente beija, tá? A gente se torna, sabe, somos amigas das nossas pacientes. Perfeito. Aí você pode olhar meu celular, vai ter lá uma lista de pacientes, né, que são todas minhas amigas. E quando eu ligo assim e quero uma consulta mais rápida, né? Ai, sou amiga da doutora Ana. Então, as minhas já sabem, né? É paciente, mas é porque é paciente amiga. Mas é isso que também faz parte de tudo que eu aprendi. Então, hoje a empatia pelo próximo também, eu tenho exatamente isso. Eu tenho centenas de amigas, né? Essas minhas pacientes, né, eu posso dizer, a gente sempre diz assim, vocês são minhas amigas do peito. E elas mesmas diziam, né? A gente sempre, até nas correspondências, a gente mandava cartinhas de aniversário, de Natal, de um monte de coisa, né? Sempre foi assim, nosso relacionamento foi sempre a amiga do peito. E são assim, né? E graças realmente a toda essa bagagem, né, que eu carrego, de bons profissionais, porque nós só somos bons profissionais se tivermos tido bons mestres, uma ótima família, né? Então, graças a Deus, eu realmente, como eu falei, eu nasci em um ambiente muito privilegiado, né, com pais que realmente, assim, a educação sempre foi a coisa mais importante para a gente, nunca nos negaram a compra de um livro. Eu ainda fazia até umas coisinhas erradas, né, quando era criança. Eu me lembrei agora, eu vou contar. Mas a gente não podia nem contar assim em público, mas eu vou contar. Tinha uma enciclopédia bem bacana, mas ela vinha com uma caixa naquela época de mágicas, né? De coisas químicas, para você fazer as misturinhas. Perfeito. E aí aquilo virava uma determinada cor. Ou quando você misturava com carvão, isso aqui, né, incendiava, soltava fumacinha. Era uma caixa de química, né? Fosse um laboratório, uma coisa assim, de laboratório. Vinha um microscópiozinho, lindinho. Mas tinha que comprar a enciclopédia. Aí eu disse a meu pai que eu precisava da enciclopédia. Mas, na verdade, eu queria o brinquedo. Então, ou seja, a gente de criança faz isso, né? Sim, sim. Mas, assim, o que eu mais gostava era isso. Então, sempre realmente fomos habituados a ler, né? Sempre isso foi estimulado na nossa casa. A música também sempre foi estimulada, músicas de qualidade. Músicas clássicas, músicas italianas. Isso para mim é indiscutível, então, porque hoje em dia o pessoal que chama de música, para mim era música. É barulho. Nós, na nossa casa, tinha um piano de cauda, então meus irmãos tocavam piano. Também. Eu tentei tocar piano, mas quando a professora colocava meus dedos no teclado, as lágrimas rolavam, né, de dor. Então, eu não consegui aprender piano. Posteriormente, eu até tentei, mas eu não tenho, né, força nos dedos para os teclados. Aí tentei violão, mas não deu certo também, não. Cada um na sua. A gente falou de família, dos profissionais que passaram, né, dos grandes mestres que passaram. A senhora fez 2 faculdades, sendo que uma era medicina, começou 2. Onde arrumou espaço para conhecer o seu marido? Vou contar a história de onde a senhora conheceu o seu marido, porque com tanta coisa que a senhora fez... Ah, tá. Onde surgiu espaço para conhecer o... Pois é, num festival um festival indiano. Porque eu fazia yoga... eu tive também um mestre, né, tibetano, e eu gostava muito dessa parte, né, na época, né, aprendi a fazer aquelas meditações, tinha as aulas, fazia inclusive aula de judô, de boxe naquela época. E esse professor meu tinha morado no Tibete, e ele falou, vai ter realmente, né, esse festival, vale super a pena você ir para esse festival. E aí eu fui. E era aqui no Brasil? Sim, em Salvador. E aí eu fui para esse festival indiano, né? E aí, durante uma aula, esperando acontecer uma aula de yoga, ele chegou, eu estava sentado num tatame, e ele simplesmente se apresentou, João Pedro, assim. Aí eu olhei para cima e falei assim, Ana Paula.
homem na minha frente aqui assim, Ana Paula. Só o aperto de mão para você ver como são as coisas, né? A gente reconhece as pessoas, tá? A energia então, bate, né? A energia, né? Ou seja, quando você sente, é uma mão segura, nesse aqui eu posso confiar. Tá? Porque eu não suporto essas pessoas que dão a mão assim e fazem assim. Né? Aperto de mão, seja de mulher, seja de homem, tem que ser forte. Né? Você tem que sentir segurança. Né? É num aperto de mão que você conhece as pessoas. E aí começou a... E a partir, quando eu olhei, eu falei assim, bom, esse sotaque, eu falei assim, você é português. Ele falou, sou português. Pronto, a partir daí começamos a conversar, e aí começamos a ver exatamente todo, a ligação, né, realmente de vida, né? Quando foi à tarde, eu fui fazer uma aula de mantras, e aí uma senhora que estava, tinha colocado um óculos, né, no peitoril da janela. E o óculos caiu. E eu, boazinha, porque eu sou boazinha, sempre fui boazinha, resolvi pular da janela para ir pegar o óculos desta senhora. No dia seguinte, esta senhora estava junto dele. Aí ele me apresentou. Esta é minha mãe. Mundo pequeno, literalmente. Esta é minha mãe. E foi assim, então, que eu conheci o João Pedro. Estamos juntos há 22 anos. Temos a Ana Beatriz, que tem 20 anos. A Ana está fazendo direito. Eu ia perguntar agora se ela vai seguir os passos. Não, ela não quis. Né? Ela não quis, ela vai fazer direito. Né? É também uma poliglota. Assim, puxou a mamãe inteligente. Né? É uma garota que fala inglês fluentemente, espanhol fluentemente, italiano e francês. Então... Que demais. Com 20 anos. Tá? Então, assim, tenho muito orgulho, né, da minha filha. E pelo que ela é também, né? Caráter, honestidade, uma menina realmente super íntegra, super dedicada aos estudos. Uma excelente filha. Então, graças a Deus. E é aquilo que eu volto a falar. Tem a ver com o ambiente, né? Tem a ver com as músicas que nós escutamos. Os valores são construídos com nossos valores, né? Durante toda a minha gestação, a gente só ouvia músicas clássicas, né? Os primeiros aninhos dela, a gente só colocava músicas clássicas para ela ouvir. Então, lógico que ela tinha... Com toda certeza. Logo pequenininha, né? Ela começou logo com uma professora, inclusive uma britânica, Kathleen, a aprender, né? Teclado, então, as músicas, né? Para ouvir, para entender, né? Os tons musicais. Perfeito. E logo depois inglês, e aí a mamãe vai levando aqui, levando ali. Pronto. E é assim que a gente forma realmente os jovens, né? Que a gente forma uma nova geração. Então, eu estou construindo, né? Junto com ela, esse novo mundo. Um ótimo ser humano, né? Um ótimo ser humano que vai ficar aí para construir a vida dela, seguir a vida dela. E a nossa clínica é isso. É uma clínica de mulheres, feita para mulheres. Nosso público masculino hoje é 1%. Homens não gostam de se cuidar. Isso é uma grande verdade. Eu sou prova viva aqui. Então, só vai quando dá alguma dor, quando acontece alguma coisa. Preventivo para homem não existe. Então, realmente, é uma clínica de mulheres, cuidando da saúde de mulheres, desde a adolescência. Então, nós temos também, né, o check-up da adolescência, até o check-up mais 80. Porque exatamente eu considero, né, da mesma forma, se minha mãe faleceu aos 98 anos e meio, totalmente lúcida, normal. Minha mãe conversou com a gente, me disse, amanhã é feriado, venha pra gente conversar amanhã. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente saiu do hospital, em momento nenhum a gente achou que minha mãe fosse falecer. Não existia esta possibilidade na nossa cabeça, né? E de que uma hora depois ela estava infartando. Então, assim, é importante que todas as mulheres, mesmo com idade avançada, continuem se cuidando. Exatamente. E hoje o que a gente está vendo da medicina integrativa é isso. Hoje a gente garante, a gente pode oferecer às nossas pacientes uma vida saudável por muitos anos. Basta a gente querer, basta a gente mudar os nossos estilos de vida. Doutora, o pessoal já estava falando que o tempo está acabando, mas eu teria mais duas perguntas que eu queria muito fazer, que são as perguntas aqui que eu estava guardando para fazer. Diga. Que uma acho que todo mundo que se dedica à profissão de medicina sempre tem histórias muito legais de pacientes, assim, que igual do Amodin que ele contou, né? Eu queria que a senhora contasse a história de alguma paciente que realmente marcou, falou, nossa, essa aqui marcou a minha história como mastologista, como médica. E qual que é o seu sonho para frente? Porque a gente vê a história inspiradora de 30 anos dedicada à profissão, que assim,
Para mim é uma história surreal em termos de inspiração, né, dedicação para a profissão, igual o Modin, ele foi atrás, ele escreveu, ele foi no médico lá, falou, eu quero fazer um estágio aqui, o médico não respondeu, então é realmente a dedicação naquilo que, como você falou, né, a mastologia me escolheu. Então eu queria saber essa história inspiradora de uma paciente e qual que são os planos para frente, qual que é o seu sonho para frente? Pronto. Bom, eu tenho vários casos de várias pacientes, tá? Mas eu vou colocar um que é uma coisa que ainda, né, está atual. Vou citar o nome dela, acredito que ela não vai se incomodar de jeito nenhum, que ela sabe o grande amor que eu tenho por ela, que é a Vera Lúcia Nascimento. Verinha completou 30 anos de câncer de mama, ou seja, de cura de câncer de mama. Vera, nós fizemos um diagnóstico precoce de uma lesão milimétrica através, né, do exame físico e da mamografia. Eu percebi uma imagem muito pequenininha, milimétrica, tanto que na época o radiologista disse a ela, agradeça todos os dias a essa médica, porque ela acabou de salvar a sua vida. Isso ela me contando depois. Eu fiz, na época, eu operei, tirei somente um quadrante dessa mama e acompanho Vera até então. Então, ano passado, ela completou 30 anos de cura do câncer de mama. Mas o mundo, por incrível que pareça, conspira, né, às vezes para alguma coisa dar errado. E ela, fazendo alguns exames, diagnosticou um câncer nos rins, nos 2 rins. Que é mais difícil porque, né, se fosse de um lado você consegue... Nos 2 rins. Então ela precisou retirar um rim e parte do outro rim. E agora está com metástase cerebral. Ou seja, o tumor está evoluindo. Evoluiu. Tá? Então, ou seja, nós chegamos a celebrar os 30 anos. Ela me trouxe um bolo. Ela tem quantos anos hoje? No dia. Vera agora deve ter perto dos 80 anos. Deve ter perto de 70 e poucos anos. Ela chegou a me trazer o bolo, né? Quando ela chegou com o bolo, eu falei assim, oh, não é meu aniversário. Né? Eu tinha até esquecido. Ela falou, não, hoje estamos completando 30 anos que eu estou curada do câncer de mama. Então, nós celebramos isso aí na clínica. E aí, quando foi o ano passado, veio esse diagnóstico, né, desse câncer. E, novamente, fazendo cirurgia, fazendo tratamento. Estão lutando bravamente, né, por esse câncer. Então, Vera, assim, para mim, é um exemplo muito forte de guerreira, né? De guerreira. De perseverança, de persistência. De querer viver, de fato, de né? De querer viver. Né? E aí tem a história por trás, que muitas mulheres, infelizmente, né, também sofrem. Na época em que Vera descobriu o câncer de mama, o marido se separou. Muitos maridos, eles não conseguem enfrentar com a mulher um câncer. Então, muitos não sabem, eles não aprenderam, tá? Não é por maldade. Eles não aprenderam a lidar com dor, não aprenderam a lidar com sofrimento e a estar com alguém durante aquela fase. Então, Vera ficou com uma criancinha, que hoje já é uma adulta, né, de 40 e poucos anos de idade, que também é paciente, cuidando dessa menina, né, sozinha. Então, assim, é aquela história, né? Uma mãe solteira cuidando de uma criança e enfrentando um câncer. Bom, mas para o futuro. Para o futuro, o que é que eu quero? Eu quero ainda transformar minha clínica em uma clínica de medicina integrativa. Durante a pandemia, eu voltei a estudar. Então, eu novamente sou estudante. Novamente, eu estou completando mais uma formação em medicina integrativa. Legal. Pelo Instituto da Longevidade Saudável. Então, eu já tinha feito uma formação em ortomolecular em 2007, com o professor Arthur Lemos. E quando foi agora a pandemia, eu voltei a estudar, tendo aluna do Ítalo Rachid e de outros profissionais que eu tenho conhecido ao longo dessa nova jornada da medicina integrativa. O que é medicina integrativa? Muitas vezes
tem médico assim, isso é baboseira, isso, né, integrativo é o quê? É ver o ser humano de uma forma integral. O corpo é um só, né? Único. Durante os anos, inclusive isso veio nos Estados Unidos, essa subdivisão do corpo humano em partes veio em decorrência da necessidade de termos profissionais podendo trabalhar em diversas áreas, porque senão seríamos todos clínicos gerais. Imagine uma multidão de médicos sendo chamado de eu sou médico da família, eu sou clínico geral. Você, eu sou clínico geral. E você, clínico geral. Aí você, clínico geral. Então seríamos todos clínicos gerais. Perfeito. Aí aconteceu o quê? Veio uma necessidade, a medicina evoluiu. Um profissional sozinho não consegue saber tudo. Do olho, nariz, ouvidos, boca, né? A gente não consegue. Cada sistema tem suas particularidades. E aí aconteceu o quê? Você cuida da cabeça. Mas da cabeça você cuida do quê? Eu cuido da tireoide, eu cuido da paratireoide, né? Eu cuido somente das patologias auditivas, nasais, oculares. Não, você cuida do quê? Você é ortopedista. Mas ortopedista do quê? Eu sou do pé, eu sou dos dedos, eu sou do joelho, eu sou do quadril, do punho, do cotovelo. Por partes, parece que o ser humano é um esqueleto, né? Aí você, né? Pronto, esse pedacinho é meu, esse pedacinho é seu, e não pegue o meu pedacinho, né? Não dê palpite no meu pedacinho. Ou seja, aí aconteceu o quê? O que acontece hoje? É o paciente cheio de doenças, né? Porque você vai para um profissional e diz que está com um problema no olho. Eu estou com ressecamento no olho. Ele começa a passar um monte de medicamento. Mas ele não se atenta que aquele ressecamento, um olho seco, por exemplo, numa mulher na minha faixa etária, tem a ver com falta de estradiol. Por quê? Porque eu estou na menopausa. Então eu preciso repor hormônio para melhorar meu olho seco. E não simplesmente só você ficar me dando colírio. Tá? Eu estou com a memória fraca. Por que eu estou com a memória fraca? Porque está faltando também progesterona. Por que está faltando progesterona? Porque eu não fiz a reposição. Eu tô, sei lá, com ressecamento. Um monte de creme. Tome-lhe creme. Não vai adiantar nada se eu não tomar também, às vezes, um hormônio. Se eu não fizer uma suplementação. Se eu não usar aqui uma vitamina D. Como é que está meu complexo B12? Então, essa medicina nova, né, que não é nova, ela é velha, né, mais velha do que mas ela está ganhando um pouco de autoridade agora, ela é da época de Hipócrates. Hipócrates dizia o quê? Né? Primeiro, olhe o ser humano como um todo, né? Dê a ele alimentos saudáveis e exclua tudo que for ruim. Você vai cuidar da pessoa dessa forma. A medicina integrativa é isso. Coma de verdade, comida de verdade, pratique atividade física, durma bem. Só que nós moramos hoje num outro mundo. Não é aquele mundo. Nós temos poluição, nós temos estresse, temos a sobrecarga de trabalho, a gente não dorme bem, nossos alimentos são contaminados, tem agrotóxicos, né? A nossa água nem sempre é a melhor água. Então, tudo hoje é diferente. Então, não é bem daquela forma. Então, a gente precisa ajudar a natureza com suplementação através de injetáveis, reposição na hora adequada, né? Você cura uma coisa, afeta a outra. Você cura a outra, vai afetar a outra, né? Aquela bola de neve, né? Exato. Você tem ali um colesterol que às vezes você não precisava nem estar mexendo, porque ele vai ser benéfico para os hormônios. Aí você vai lá e baixa o colesterol. Baixa o colesterol, você baixa toda uma cadeia hormonal. Aí no final você vai repor aquele hormônio ali. Quando na verdade você não tinha que ter mexido aqui. Deixar. Ou suplementasse aqui realmente, né, uma vitamina D. É rei-sol. É o sol, a gente faz de sol. Tá? De sol, muito sol. Hoje eu fiquei frustrada. Né? Em Salvador choveu de manhã. Aí eu fui dar uma palestra, né, na sede da Correios, voltei, falei, eu vou pra piscina, agora tomar sol. Agora tem uma quando nuvem. Eu cheguei, não tinha um sol. Não tinha. Aí quando eu me arrumo que eu vim pra cá, olha, tem uma nuvem no céu, né? O céu azul. Então, ou seja, essa medicina que eu quero, né? E que eu hoje estou realmente proporcionando às nossas clientes. Agora, eu ainda tenho mais um sonho, né? Que eu estou tentando realizar, que é a unidade de pediatria. É a única coisa que está faltando aí para completar esse meu ciclo, né? Já que eu atendo desde adolescentes
até pacientes idosas. Mas como nós temos obstetrícia na clínica, eu falei, puxa, essa criança, né, vai ser atendida como? De que forma? Se eu quero que ela também e aí fecha todo o ciclo, seja né? bem atendida, eu quero também proporcionar, né, para essa criança um outro atendimento. Então é algo que está assim, ainda nos meus, né, nos sonhos. Vamos ter que sonhar sempre, porque enquanto existe sonho, né, quer dizer, né, existe a vontade de viver, existe vida. Exatamente. Então eu vou continuar sonhando, né, num mundo melhor, né, para todos, um mundo com mais saúde, um mundo com mais dignidade, com mais respeito pelo ser humano, mais empatia. Com mais empatia, né, um mundo onde realmente a gente possa e compartilhar emoções. Você viu quanto está difícil compartilhar emoções? Às vezes é o medo de ser julgado, né? Ser julgado pelo outro, pela emoção que você demonstra, né? Então, é esse mundo, né, que eu gostaria, que eu, né, estou fazendo para que minha filha, né, depois meus netos, né, possam também participar desse mundo da forma que eu imagino, né, que eu sonho. Bom, doutora, assim, acho que sem palavras, foi tão gratificante a entrevista quanto foi com a Modinha, assim, a gente, não sei se a senhora percebeu, mas a minha sogra teve câncer de mama. Ah, foi? Foi um período bem difícil ali, que eu estava me mudando para Maringá, então a gente se emociona com as histórias, né, porque a gente simpatiza, né? Então, pô, obrigado de novo, a gente é muito grato por a senhora ter aceitado, ainda bem que a senhora aceitou, porque foi um papo, o pessoal tá falando, pô, horário tem que liberar, mas quando o papo é bom a gente acaba, as horas passam, a gente nem vê, pra mim parece que foi 15 minutos. Então, obrigado de novo, e eu passo uns feedbacks aí do que a galera comentar pra senhora, mas com certeza vai ser outro dos vídeos mais assistidos aí no podcast. Obrigado de novo. Maravilha, que agradeço. Gratidão.